Glória a Deus, paz do Senhor. Para você que está aí assistindo agora, nós estamos aqui ao vivo falando com os nossos amigos, com nossos queridos aí do Face e do Twitter. Você que está aí conectado conosco ao vivo, quero desejar para você aí uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana aonde o Senhor venha te abençoar, o Senhor venha marcar a tua vida com coisas maravilhosas no nome de Jesus. Nós estamos aqui ao vivo gravando este vídeo aqui, que logo logo estará postado aí no YouTube, estará postado no Face, mas nesse exato momento nós estamos transmitindo ao vivo no nome de Jesus. Então você que está aí conectado conosco, você que está ligado conosco, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua casa, pela tua família, pela vida dos teus amados. Glória a Deus por cada um que o Senhor tem colocado aí na tua vida, no nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, sabemos que o Senhor é poderoso para nos ensinar, para nos abençoar em todas as coisas. Por isso nós estamos aqui para falar com você aí que está conectado aí conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, né, segunda-feira, dia 12 do mês 11. Então nós estamos aí se aproximando no final do ano, aproximando do final do ano, e é uma grande bênção saber que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou, o Senhor esteve ao nosso lado, nos ensinando todas as coisas, nos livrando, nos guardando, nos abençoando em todas as coisas no nome de Jesus. Então é uma grande bênção saber que Deus está ao nosso lado, saber que o Senhor é aquele que nos guardou durante todo esse ano de 2012. Nós estamos aí já no final do ano, né? Hoje, segunda-feira, dia 12. Já estamos aí nos aproximando do Natal, do final do ano, e sabemos que até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor cuidou da nossa vida, o Senhor nos ensinou muitas coisas. Passamos por lutas, problemas, dificuldades, barreiras que se levantam, mas temos um propósito, não é? E o nosso propósito é servir ao Senhor, é estar na presença do Senhor a cada dia, e esse propósito traz para nós a nossa vitória, as nossas conquistas. Então, glória a Deus pela tua vida, agradeça ao Senhor por todo esse ano, até o mês de janeiro, até agora. Louve ao Senhor pela tua família, pela tua casa, a vida dos teus amados. Agradeça a Deus. Você sabe que nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo, né? Quando você agradece a Deus, você está realmente tomando uma atitude diferenciada, porque hoje em dia muitas pessoas já não agradecem a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde pedir é fácil, pedir é o normal, todo mundo pede, mas não agradece. Então eu agradeço ao Senhor pela tua vida aí, cada amigo do Face, cada amigo do Twitter, cada um que nos acompanha aqui, né, através da internet, que é uma grande bênção, né? Você que está conectada conosco aí, você pode falar conosco agora mesmo aí através do Face, né? Que bênção, a Claudinha, né, está nos assistindo. Cláudia lá de Itaquaquecetuba. Um beijão para você, Cláudia. Nós te amamos muito aí. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Claudinha é uma querida nossa, uma amada nossa. Estamos com saudade de vocês aí. Em breve nós vamos aí fazer uma visita, né? Ela está conectada aqui conosco, nos assistindo aqui ao vivo em nome de Jesus. Grande serva de Deus lá de Itaquaquecetuba. Manda um abraço aí pro André, manda um abraço para os meninos, né, para as crianças, e que Deus abençoe a cada dia mais a tua vida, Cláudia. Que o Senhor abençoe, diria assim, um Natal abençoado, um final de ano assim abençoado, porque você merece com toda certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. E isso aí, vale, Cláudia, que o Senhor abençoe.
Ah, Kelinha, né? Manda um beijo pra Kelly também. Fala pra ela que nós estamos com saudade dela. Em nome de Jesus, né? Aquela menina. Manda um abraço pra Kelly. Glória a Deus. A Agatha acabou de passar aqui. Tá mandando um beijo também pra você, Kelly, pra você, Cláudia. Em nome de Jesus, né? Vem cá, o Agatha, falar com a Cláudia aqui, ó. Tá assistindo. Manda um beijo. Aqui, ó. Aqui a câmera. A Agatha tá mandando um beijo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? E gravamos e postamos no nosso sinal. E às vezes o nosso sinal está caindo, mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é maravilhoso e poderoso para nos abençoar. Então, às vezes o nosso sinal aqui fica ruim, né? A nossa imagem fica estática, mas só você aguardar um pouco aí que ela volta, né? E já voltou aqui em nome de Jesus. Então, glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui, como eu sempre falo, para deixar uma palavra, gravar um vídeo, é uma palavra que Deus coloca no nosso coração, para falar com os nossos amigos do Face, como estamos falando com a Cláudia aqui, a nossa irmã querida, a nossa filha, pode-se dizer assim, né? Uma pessoa muito especial para nós, falar com aqueles que posteriormente vão estar assistindo esse vídeo aí, depois de postado, e agradecer ao Senhor por esse final de ano, né? Agradecer ao Senhor por esse ano abençoado, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele realizou nas nossas vidas. Amém? Então, beijão aí, viu, Cláudia? Manda um abraço para todo mundo de Itaquá. Pessoal lá de Itaquá, um abraço para todo mundo, né? E diga, manda um recado lá para todo mundo que nós estamos firme e forte servindo ao Senhor, né? Fazendo a obra de Deus e somos muito felizes, né? Por todos os nossos amigos e amados que estão aí conosco aí, em nome de Jesus. Você sabe, irmão, independente da denominação, independente da igreja que você frequenta, independente da tua religião, nós precisamos aprender uma coisa: nós somos irmãos e uma coisa preciosa para Deus é o nosso relacionamento, né? Você sabe que os 10 mandamentos ali, os 10 mandamentos falam sobre 10 mandamentos. Quatro desses mandamentos, quatro, fala do teu relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos fala do teu relacionamento com o teu próximo. Então você veja só a importância que é o teu relacionamento com o teu próximo. Amém? Glória a Deus. Cláudia, manda um beijo mesmo aí para todo mundo, manda um beijo para a galera. Que Deus abençoe a vida de vocês aí em nome de Jesus. Fique aí atenta, nós vamos ministrar uma palavra aqui rapidinho, né? E vamos gravar aqui um vídeo, postar no YouTube. E você já assiste aí de primeira mão, ao vivo, no nome de Jesus. Você que está aí conectado aí conosco, né? Nossa imagem hoje também é estática, mas o áudio está bom. Então nós estamos aqui para gravar este vídeo, palavra de poder, uma palavra que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. Nós estamos falando essa semana sobre a voz ativa, né? Você está aí nos acompanhando pelo Face, você já deve ter percebido isso, né? Nós estamos falando sobre a voz ativa. Existe dois tipos de vozes, segundo aquilo que nós estamos ministrando aí durante essa semana: a voz passiva e a voz ativa, né? Então ali a base
dessa palavra que eu quero falar para você é aquilo que está aí no nosso Face, não é? Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz ativa de Deus porque estamos dando ouvido, aliás, porque muitos dos nossos amigos, entre aspas, né, eles estão falando muito alto. E então você não consegue ouvir a voz ativa por causa de uma voz passiva, né? Mas quando aquela voz passiva, ela se cala porque ela é passiva, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade, no meio do teu problema, no meio de uma situação difícil que você está passando, muitos amigos, né, ou entre aspas amigos, eles se escondem, eles se isolam, eles se afastam, eles se deixam, né? Então se faz aquele silêncio. E é exatamente nesse silêncio da voz passiva que você consegue ouvir a voz ativa de Deus. É exatamente aí que você começa a ver ouvir o que Deus está falando com você. É exatamente aí que você consegue identificar qual é a voz de Deus. É exatamente quando os teus amigos faz silêncio, no sentido de não quer saber como está a tua vida, não se importa com o teu problema, não se importa com a tua situação, simplesmente fica em silêncio, se cala, desaparece, e é exatamente aí que você vai conseguir identificar a voz ativa de Deus. É quando a voz passiva está em silêncio, né? Está calada, não fala absolutamente nada. Você sabe, irmão, algumas coisas, né? A Claudinha que está aí nos assistindo ao vivo, você sabe, Claudinha, que muitas vezes algumas coisas nos impressionam. E é por causa dessas coisas que nós tomamos algumas atitudes, não é? Porque uma coisa é certa, irmão, nós somos chamados por Deus para serem irmãos, amigos, companheiros. E isso é um ponto crucial no servir a Deus. Isso é um ponto crucial no teu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus, né? É o nosso relacionamento entre irmãos, entre famílias. Então não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta, né, ser um adorador, um cantor, um levita, igreja grande, igreja pequena, não adianta de forma nenhuma se você é batista, apostólico, assembleiano, se você é pentecostal, não adianta absolutamente nada se você não tiver uma relação com o teu irmão, mas uma relação verdadeira, né? A Cláudia está falando aqui comigo que é verdade e é o que eu penso, viu, Cláudia? O que eu vejo a cada dia, né? Falta realmente o que? Verdade. Falta a verdade, como diz a palavra do Senhor, não é? Falta a verdade. E muitos realmente, Cláudia, por não ouvir, né, a voz de Deus, e não conseguem ouvir a voz de Deus, porque existe muitas vozes passivas falando muito alto. O que é uma voz passiva? Quais são as vozes passivas? Você não pode generalizar, falar que todos os teus amigos são passivos em relação à tua vida, mas em muitas situações das nossas vidas nós vamos descobrir quais são as vozes passivas. A voz passiva é aquela voz que só fala com você, mas em benefício próprio. Conversa com você, mas sempre em benefício próprio. Né? É aquela coisa que a pessoa tem amizade, a pessoa conversa com você, a pessoa tem um relacionamento com você, a pessoa fala com você, mas no fundo, existe ali uma voz passiva, ou seja, é uma voz que não está preocupada realmente com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com aquilo que acontece conosco. É uma voz passiva, ela existe. Você ouve essa voz, né? Mas ela não tem nenhuma preocupação, na verdade, conosco.
Existe passividade nessa voz. Nós pensamos que é uma voz amiga, que é uma voz correta, mas nós precisamos analisar a nossa vida todos os dias. Todos os dias, a cada momento, né? E aí nós vamos identificando e vamos cada vez mais ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus fala conosco. É verdade, é exatamente isso, Claudinha, é exatamente isso, né? Fica do nosso lado só quando estão interessados, né? É exatamente isso, o interesse pessoal, interesse próprio, né? Quando você passa por uma dificuldade ou uma luta, os teus amigos ficam em silêncio. Ou seja, eles te abandonam, eles te isolam, eles se deixam por causa disso, por causa daquilo. Irmão, nós temos aprendido uma coisa e precisamos aprender cada dia mais, né? O que é realmente um verdadeiro amigo, né? O que é realmente uma verdadeira voz ativa e não voz passiva. Então nós estamos nesse tema aí, né? Nós colocamos essa frase ontem aí no nosso Face, não é? Porque é assim que acontece muitas vezes. É, é assim que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. Você só consegue ouvir a voz amiga, a voz ativa de Deus, quando muitos amigos que são vozes passivas ficam em silêncio, porque eles te abandonam. No momento de dificuldade, no momento de lá problema na sua vida, numa situação que você está enfrentando, todo mundo desaparece, todo mundo some com várias desculpas, mas a verdade, tudo era passivo, né? Agora Deus, o Senhor, ele tem a voz ativa. Nós precisamos sempre procurar identificar exatamente isso. Voz é voz, independente se você está conversando com alguém pelo telefone, pela internet, né? Se você está ouvindo alguém pela internet, como você está me ouvindo, se você está ouvindo pelo telefone, se você está ouvindo aí, né, pessoalmente, fisicamente, a pessoa está falando com você, se você está ouvindo uma ministração, uma pregação, um louvor, se você está ouvindo uma mensagem, se você está ouvindo, né, sei lá, não sei, qualquer coisa que você esteja ouvindo, se é de um amigo, você precisa identificar se é uma voz ativa ou uma voz passiva. Se é uma voz que ativa realmente a tua vida, se é uma voz que se preocupa com você, com o teu bem-estar, se é uma voz que realmente tem um interesse de ver realmente o teu bem, ou se é uma voz que, como, né, a Cláudia já colocou aqui, tem a intenção não de acrescentar, mas de tirar alguma coisa de você. É uma voz interesseira. Existe uma passividade em relação à nossa vida, né? É como eu disse, é aquela voz que se preocupa consigo próprio. Já a voz ativa, ela se preocupa com todos ao seu redor, né? Muitas vezes nós vemos amigos nossos passando por situações, talvez você não possa ajudar de uma maneira assim, sei lá, financeira, não sei, dependendo da situação, mas você pode ajudar de uma maneira, você pode ser uma voz ativa na vida dessa pessoa. E a voz ativa, ela fala diferenciada, ela se expressa de forma diferenciada, ela realmente dá um starter, né? Ela ativa a vida do ouvinte para que ele realmente acorde, para que ele tome uma atitude, para que ele veja exatamente aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que é o ponto que ele deve se concentrar, aquilo que realmente ele deve fazer, né? É a voz que acrescenta, é a voz que realmente faz com que você se mova, mas se mova assim em benefício não daquele que está falando, mas em benefício de todos, benefício para todos, né? E principalmente para ver
as coisas acontecerem na tua vida, na vida daqueles que estão ao teu redor, na vida dos teus amados. Nós não podemos de forma nenhuma ser uma voz passiva, uma voz que existe, mas no fundo, não existe. Uma voz que fala que quer o teu bem, mas na verdade não está preocupado com você. Uma voz que fala, que diz que quer ver você vencer, mas também se você perder não faz diferença nenhuma. É aquela história, né? Existe, mas não existe. Está ali, mas não está. É uma ilusão, né? Como eu sempre falo, uma miragem. É algo que você vê, mas você não pode tocar. É alguém que você conhece, mas você não pode contar. É alguém que existe como teu amigo, mas não existe na verdade. Porque tudo que nós precisamos hoje em dia aprender é que uma palavra, né, faz toda a diferença. As pessoas elas ficam muito preocupadas e elas falam, não, eu não vou falar com fulano, eu não vou falar com ciclano, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E aquilo outro, e ela fica preocupada com aquilo que possa estar acontecendo com ela. Mas não o que pode estar acontecendo com o seu irmão, não é verdade, Cláudia? Claudinha está concordando comigo aqui que é verdade, né? Não sei que está assistindo aí depois de gravado, nós estamos também falando ao vivo aqui com a Cláudia, querida Cláudia, Claudinha, né? Então, é isso que acontece. Nós precisamos aprender a ser a voz ativa. E a voz ativa, ela tem a preocupação de ver as coisas acontecendo realmente na vida daqueles que ouvem essa voz, né? Pode ser a tua voz, pode ser a voz do teu amigo, pode ser a voz de alguém. Agora, a voz ativa, que a nossa referência é a voz de Deus, né? É a voz de Deus, exatamente isso, Cláudia. Uma palavra pode matar e uma palavra pode levantar, exatamente isso. Uma palavra muda todo um cenário, uma palavra muda todo, digamos assim, uma atitude, um sentimento, né? Uma palavra faz uma grande diferença sim na vida de todo mundo, né? Eu estava assistindo uma matéria sobre o presidente dos Estados Unidos, né, que ganhou agora, foi reeleito, Barack Obama, né? E eu vi uma frase aí, não sei quem colocou aí na internet, uma frase dele, né, que ele diz assim, que ele não queria do lado dele os bajuladores, mas ele queria do lado dele as pessoas que mostrassem aonde ele estava errando. E aí está um ponto que eu quero falar para você dessa palavra. Porque a voz passiva, ela não se preocupa em mostrar o erro. A voz passiva, ela não se preocupa em mostrar aonde está, de repente, o nosso erro, a nossa falha. A voz passiva, ela não nos mostra que de repente nós vamos bater com a cara no muro. A voz passiva, ela não tem o interesse de te desviar de um obstáculo. Já a voz ativa, que é a voz de Deus, ela nos mostra exatamente o que nós devemos fazer, aonde nós estamos errados, o que precisamos fazer. E a voz passiva também, em muitas situações, ela te tira do alvo. Ela faz o contrário. Você está no caminho certo, mas aquela voz passiva, ela te tira do trajeto correto e faz você sair do caminho certo que você estava indo. Por quê? Porque essa voz ela é passiva, ela não tem preocupação alguma, né? Podemos até dizer que é uma voz que se você se der bem, tá bom, se você se der mal, tá bom também, né? Então, nós devemos realmente tomar cuidado com todo tipo de palavra que nós ouvimos, que nós falamos, e principalmente, né, quando nós temos assim muitos amigos, tem uma certa influência sobre as pessoas. De repente você tem um amigo, tem uma amiga que você sabe que te ouve, que você sabe que sempre te escuta, que você sabe que
tem você aí como referencial, como alguém especial, teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Então nós temos que aprender a ser aquilo que Deus é, falar aquilo que Deus fala, né? A voz ativa de Deus. Eu até deixei um versículo aí no Face, né? Na verdade, metade de um versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Bem no começo da Bíblia você vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 3. Veja o que é uma voz ativa, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a palavra diz o quê? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então isso é uma voz que ativa, né? Aí você sabe, conhece um pouco da palavra aí, que a partir deste momento que essa voz, é a voz de Deus, disse haja luz, tudo começou a acontecer na terra. E tudo começou a ser criado, porque a voz ativa, ela cria. A voz ativa, ela cria as coisas. A voz passiva, ela inventa coisas. Existe uma grande diferença de você criar e você inventar, né? A voz ativa, que é a voz de Deus, do nada ela consegue criar, ela consegue, né, tirar forças da onde não tem. Ou melhor, dar força para aquele que não tem. A voz ativa, ela faz isso, ela tem esse papel, né? Ela tem essa função. Você viu aqui, a palavra diz, disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E tudo passou a ser criado, e tudo começou a ser formado, e as coisas começaram a acontecer. E aquela paisagem, se você ler os versículos anteriores, Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, você vai ver que aquela paisagem de escuridão, de trevas, né, onde a terra era sem forma, vazia, começou a ser transformado através da voz ativa de Deus. A terra começou a ser transformada. Por quê? Porque Deus estava ali nos mostrando o que é uma voz ativa, totalmente diferente de uma voz passiva. E nós temos que tomar cuidado. A voz ativa, ela te dá o poder de criação. A voz ativa, ela te dá o poder de multiplicação. A voz ativa, ela te dá o poder de formação. A voz ativa, ela te dá o poder para você saber aonde você errou. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva, né? Onde o Senhor mostrou para eles aonde eles estavam errados. A voz ativa de Deus, ela sempre vai trazer sobre a tua vida um alívio e não um peso. A voz ativa sempre vai estar do teu lado, até na hora que você errar, você vai ouvir essa voz, porque você sabe que Adão ele errou, que Eva errou. Mas mesmo assim eles não deixaram de ouvir a voz de Deus. Mas mesmo assim eles não deixaram de ouvir a voz do Senhor. Mas mesmo assim Deus continuou falando com eles. Porque a voz ativa, ela não te julga. A voz ativa, ela não fala de qualquer forma, de qualquer maneira. A voz ativa, ela vem carregada de amor, de sabedoria, de moderação. E ela vem exatamente na hora certa, na hora que você precisa, na hora que você realmente precisa ouvir essa voz. E foi o que aconteceu aqui no livro de Gênesis, né? Quando o Senhor ele disse, haja luz. Ali estava a voz ativa em ação. Ali estava a voz ativa falando com poder, falando com autoridade, criando, mostrando, dando
autoridade ao homem depois que o homem foi criado, mostrando os erros, perdoando, né? Mostrando para o homem que havia um futuro ainda para existir. Havia um projeto, havia um plano, e esse plano incluía a salvação do próprio homem. Então a voz ativa, ela está preocupada com o teu bem. A voz ativa está preocupada com o teu bem. É a voz amiga. Porque é como eu falei para você aqui, em muitas situações é o que acontece. Nós só conseguimos ouvir a voz amiga, a voz de Deus, que é a voz ativa, quando a voz passiva de muitos amigos estão em silêncio. A voz ativa, ela não fica em silêncio. A voz ativa, ela não se cala. A voz ativa, ela não desaparece. A voz ativa, ela não tem nenhum empecilho para que ela se manifeste. A voz ativa, ela sempre fala pelo amor que tem pelaquele que está ouvindo. A voz ativa, ela sempre está pronta, ela sempre vai ser ouvida. A voz ativa, ela sempre vai ser ouvida. Todos os momentos das nossas vidas, né? Se você tem um amigo que fala com você, usando realmente o amor, né? A preocupação com você, a preocupação com a tua vida espiritual, profissional, sempre você vai ouvir essa voz. Ela não vai se calar porque ela não é passiva. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não deixei de ser seu amigo. Ah, eu não deixei de ser seu amigo. Só que não se comunica com você. E aonde não tem comunicação, não existe amizade, não existe comunhão. Não existe, né? Então não existe esse papo de, ah, eu gosto de fulano, amo, mas não falo. Nós precisamos a cada dia pedir para Deus, todos nós, eu, você que está me ouvindo agora, né? Depois de gravado esse vídeo, nós precisamos a cada dia estar nos moldando, pedindo para Deus nos ensinar a tratar a nossa família, a tratar os nossos amados, a tratar os nossos amigos, né? A realmente ser uma voz ativa na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E nesse mundo de passividade, onde as pessoas se tornam passivas em tudo para se autopromover, para se beneficiar de uma forma ou de outra, para se afastar de um problema, de uma dificuldade, irmão, misericórdia, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas valem o que elas têm, não aquilo que elas são. E nós precisamos a cada dia parar com isso. Deus aqui, você viu a palavra, né? Gênesis, o Senhor, ele estava preocupado com a terra. Não era só com a casa dele, não era só com o céu. Ele estava preocupado com a terra. Ele não estava preocupado somente com o céu. Você pensa que Deus, ele fez o quê? Ele jogou Satanás para a terra e falou, terra que se dane. A terra que se vire. O céu já está livre de Satanás, então agora eu não tenho que me preocupar com a terra. Não, de forma nenhuma. O Senhor, ele expulsou, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, né? Ele expulsou Satanás do céu, mas ele também começou a entrar com providências na terra. Mas ele começou também a dar ao homem, né, subsídio, ele começou a dar ao homem sabedoria, entendimento, ele começou a dar tudo o que o homem precisava para vencer, para ser uma pessoa abençoada. E mesmo na hora que o homem errou, Deus continuou com o seu projeto, Deus continuou com o seu plano, incluindo o homem, porque o homem era o centro do projeto de Deus, porque o homem era o foco do projeto de Deus. Esses dias, conversando com alguém, ou melhor, discutindo com alguém, eu falava para aquela pessoa que o foco da igreja deve ser o homem.
no sentido de salvar, evangelizar, ensinar. E essa pessoa, lógico, na minha opinião, religiosamente pensando, ela falava: não, o foco da igreja deve ser Jesus, né? Não, o foco da igreja é o pecador. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Ele que veio salvar o pecador, não é o pecador que veio salvar ao Senhor. Deus, ele precisa de ser adorado, ele precisa de ser reverenciado todos os dias, mas ele não precisa do pecador. É o pecador que precisa dele. Então tem gente que pensa que Deus precisa dele, Deus precisa dele. Não, nós que precisamos de Deus, né? Nós que precisamos adorar, nós que precisamos louvar, nós que precisamos ter a misericórdia e o perdão de Deus sobre a nossa vida. Tem gente que está caindo, né, na besteira de falar que precisa perdoar a Deus, que Deus precisa de perdão. Aonde você vai aceitar um negócio desse? Deus não erra, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Ele nunca errou, porque ele é Deus. Ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, né? Então, misericórdia. Misericórdia mesmo, Cláudia. Às vezes você ouve umas coisas que, quando você tem o mínimo de conhecimento da palavra, você precisa questionar, você precisa meditar. Não é verdade? Você precisa meditar na palavra, porque senão você começa a não entender o que está acontecendo e não consegue tomar atitude nenhuma. Então, que você seja uma voz ativa e não uma voz passiva. Que você ouça a voz ativa, voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a voz da palavra de Deus, que se preocupa com a tua vida, que se preocupa com você, que se preocupa em que você esteja realmente no caminho certo, no caminho correto, né? Porque, infelizmente, muitas vezes os nossos amigos ficam em silêncio e eles não falam absolutamente nada. Eles nem falam que gosta de você, mas também não falam que não gosta. Eles não falam, e aí você vai identificar que tudo o que eles falaram era passivo. Era passividade total. Na hora que você precisa, obviamente eu estou falando para você, né? Você não pode, nós não podemos falar que todo mundo é uma voz passiva. Mas é no momento da tua dificuldade, no momento do teu problema, no momento de uma situação difícil, que você vai identificar o que é uma voz passiva e o que é uma voz ativa. A voz passiva, no momento da tua luta, no momento da tua dificuldade, ela vai ficar em silêncio total. A voz ativa, ela vai continuar falando, vai continuar te direcionando, vai continuar se comunicando com você, vai continuar falando com você. Não é verdade? E você vai continuar sempre ouvindo a voz ativa de Deus, que fala para você assim: haja luz. Traz a claridade, traz o entendimento. É aquela voz que abre os nossos olhos. É aquela voz que traz a luz. Eu fico inconformado quando eu ouço uma ministração e essa ministração ela torna obscura a minha visão, o meu entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. Ela joga luz em todas as situações. Então acaba com todas as trevas, com toda a deformação, acaba com todo tipo de abismo, né? Quando Deus falou, haja luz, você sabe que existe um entendimento, talvez você já tenha ouvido isso, né? Muitas pessoas perguntam por que que os dinossauros deixaram de existir, por que que desapareceram, por que que se tornaram extintos. Existe um entendimento que quando Satanás foi lançado, porque literalmente ele foi lançado na terra, né? Literalmente ele foi lançado, expulso do céu, Apocalipse capítulo 12,
Existe o entendimento que quando Satanás ele cai na terra, porque ele foi literalmente lançado, ele destrói toda a vida terrena. Por isso que quando você lê o livro de Gênesis ali, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, né? Ou seja, ela já existia, mas ela era sem forma e vazia, como se tivesse caído, sei lá, um meteoro e tivesse destruído todo tipo de vida, né, na terra. Veja só, eu estou falando para você de uma teoria que faz sentido na minha opinião. E quando Satanás caiu na terra, ele destruiu toda a vida terrena, né? Vegetal, toda a vida animal que existia na época. E depois o Senhor, ele vem criando coisas novas, criando coisas melhores, renovando, né? Tirando aquela paisagem de treva, de escuridão, de vazio. E a voz ativa de Deus vai renovando aquilo que estava destruído, aquilo que estava acabado, aquilo que estava detonado, né? Se alguns cientistas dizem que a extinção dos dinossauros foi devido ao meteoro que caiu, e provavelmente deve ter sido isso mesmo, porque vegetação tinha abundância, né? Alimento, a terra não tinha a poluição que tem hoje, então por causa de falta de alimento não foi, você pode ter certeza disso. Algo aconteceu. Ah, foi o diabo que quando caiu na terra? Para mim faz sentido. Mas Deus, ele tem a voz ativa. E em nome de Jesus, essa é a semana aonde você vai ouvir a voz amiga de Deus que ativa a tua vida para você viver o melhor, para você viver a bênção de Deus. Eu vou te falar o que eu tenho falado aqui sempre, que eu tenho repetido aqui sempre, né? Porque nós também precisamos parar com discursos triunfantes, triunfistas, né? O que é um discurso triunfante, triunfista? É que tudo que 100% das coisas na tua vida vai ser só vitória. Não, nós precisamos parar com isso. Por quê? Porque tem coisas que não vão sair do jeito que a gente quer. Tem coisas que não vai ser do jeito que eu quero. Tem coisas que não vai acontecer do jeito que eu quero. Resumo, eu não vou vencer sempre. Uma hora eu vou perder, né? Mas na hora que eu perder, eu preciso ter a estrutura espiritual, a estrutura da palavra de Deus, para ter consciência que uma derrota não faz de mim um fracassado. Pense bem nisso, uma derrota não faz de você um fracassado. E que você não vai ganhar sempre. Muitas vezes nós vamos orar e não vai acontecer. Vamos jejuar e não vai acontecer. E precisamos ter consciência disso, né? Porque Deus é Deus, Ele é o Senhor. Agora nós precisamos saber, principalmente na cultura que nós vivemos, que saber perder é realmente você ser um vencedor. Saber perder é realmente você ser um vencedor, está acima. Quando você lê o livro de Josué, capítulo 7, livro de Josué, capítulo 7, você vai ver que Deus estava ensinando a Josué que uma derrota não iria fazer dele um fracassado. Que as derrotas fazem parte no meio da guerra. E que nem por isso você vai ser um fracassado quando as coisas não saírem do teu jeito. Lembre-se que saiu do jeito de Deus e é para o nosso bem. Então precisamos também parar de ouvir somente sermões triunfalistas, né? E ouvir a voz ativa, a voz que realmente nos direciona. Porque eu tenho ouvido várias e várias pessoas reclamar, ficar chateada, frustrada. Só que essas pessoas já não têm mais importância. Só que essas pessoas já não têm mais importância para alguns. São falidos.
são rebeldes, são fariseus, são fracassados. Então aquela voz que falava com ela já não fala mais, silenciou porque era uma voz passiva. Mas Deus continua falando com aquele que vence, com aquele que perde, com aquele que é rico, com aquele que é pobre, com aquele que está com a vida 90%, com aquele que está com a vida 50%. Deus, ele está falando com todo mundo, porque ele é Deus, direcionando, ensinando, edificando, exortando, fortalecendo e preocupado com a nossa vida. Amém? Então que essa palavra venha te abençoar, que essa palavra venha te fortalecer, que essa palavra venha te ensinar, né? Quero agradecer a Cláudia, que está conosco conectada até agora. A Claudinha, beijão, Deus abençoe aí toda a tua casa, a tua família, né? Vida do André, manda um abração para ele, um beijo, né? E que o Senhor realmente venha a cada dia abençoar aí a tua casa, os teus amados, os teus projetos, né? Tudo aquilo que você deseja no nome de Jesus. Nós, como todos já devem estar sabendo, nós retomamos o nosso projeto, né? Projeto Cruz. Já estamos trabalhando nesse projeto, já estamos vendo pessoas sendo abençoadas nesse projeto. Em breve teremos mais novidades, mas queremos apenas somar, queremos apenas evangelizar, queremos apenas alcançar as vidas das pessoas com o projeto da cruz, que é o projeto perfeito, que é o projeto que daqui a 3.000 anos, se ainda, né, Jesus não tiver voltado, ele vai ser o melhor projeto, o mais viável, o mais barato e o projeto que vai realmente salvar a vida das pessoas, né? Então nós estamos retomando esse projeto aí por motivos que não vem ao caso agora. Então fique atento que nós teremos novidade. Nós cremos em uma coisa, que o Senhor, ele começou um projeto há 2.000 anos atrás. E o projeto de Deus, ele é perfeito. Às vezes os homens, nós, homens, temos muitos projetos. Mas são projetos caros, que custam milhões, trilhões. Projetos que põem muito peso, projetos que são muito difíceis, às vezes são projetos que não são viáveis. Muitas vidas estão se perdendo. E o projeto que Deus nos ensinou, que é o projeto da cruz, ele é simples, viável, barato e alcança todo mundo. Eu fico impressionado, né? Outro dia, conversando com alguém, ela questionava e ela me falava, mas o rádio, a TV, tudo bem. Nós temos rádio, TV, muitas igrejas têm, né? O rádio, a TV, mas eu chego na casa de alguém, olha, eu nunca ouvi uma palavra, eu nunca recebi uma visita, eu chego em determinada igreja. Semana passada eu fui pregar numa igreja, Igreja Assembleia de Deus, pentecostal, a vinda de Jesus, né? Estava eu lá numa igreja bem tradicional. Se tivesse meia dúzia de pessoas ali era muito. Se tivesse uma dúzia de pessoas ali era muito. Vejo igrejas vazias. Vejo pessoas destruídas. Vejo pessoas que não ouvem a palavra. Vejo pessoas que não são acompanhadas, que não são ministradas. Então, o que adianta muitas vezes gastar trilhões e trilhões de milhões e não ter o resultado? Analise você a tua vida, tua família. Tua família está sendo alcançada totalmente, os teus parentes mais distantes, os teus amados, né, a tua casa. O que tem acontecido? Então não queremos de forma nenhuma ser ingrato com ninguém, mas também, como eu aprendi sempre, né? Nós não podemos ser ingrato, mas também não podemos ser conformado. Não podemos se conformar. Precisamos saber exatamente o que a palavra do Senhor diz. O que eu tenho dito é o seguinte: leia mais a Bíblia, estude mais a palavra, ore mais, né? Consagre a tua vida ao Senhor, que você vai ser abençoado. Então nós retomamos esse projeto. Em breve nós teremos novidades aí.
Vidas já estão sendo abençoadas, pessoas estão sendo abençoadas. E glória a Deus, né? Que tem muitas igrejas, glória a Deus que tem muitos servos de Deus, e glória a Deus que Deus ele tem olhado assim realmente para o nosso país, que é o Brasil, e tem levantado pessoas para fazer a diferença. Eu espero que essa palavra tenha aí abençoado aí você, meu amigo, você, minha amiga, né? Claudinha, um beijo, fica na paz. Breve nós vamos fazer uma visita a Itaquá para você aí, pro André, porque vocês são nossos amigos. Oi. Liga lá na Sabesp que ficou vazando. Tá bom. Ficou vazando depois disso, na conta vai vir. E o da casa também ficou vazando. Então é isso aí, glória a Deus. Beijo, Cláudia, fica com Deus, Deus abençoe. Fica na paz, que o Senhor te abençoe aí, que o Senhor te guarde.